Hari Om! Nesse vídeo então vou apresentar para vocês o curso Histórias da Cultura Védica, que tem suas inscrições abertas a partir de agora. Hoje, se você quiser conhecer as histórias da cultura védica, na prática você tem duas opções. A primeira é ler uma tradução integral, que busca reproduzir de forma mais completa e de certa forma fiel o original. Eu vou usar aqui como exemplo a Ilíada de Homero, porque está bem próximo do nosso contexto ocidental e vai ficar fácil de entender onde que eu quero chegar. Ela diz assim: o plano do cronida se cumpria, desde o momento em que a Lídia afasta o Atrida, líder do exército de Aquiles, mas que Núme impôs a desavença aos dois, o filho de Latona e Zeus, que extravasando bile contra o rei, alastra peste amarga no tropel e a turba morre. A segunda opção seria ler uma tradução adaptada, que ficaria algo como o que eu vou mostrar agora, usando o mesmo trecho da Ilíada. Assim se cumpriu o plano de Zeus. Tudo começou quando Agamenon e Aquiles brigaram, mas foi o filho de Zeus, Apolo, que ficou irritado com Agamenon e mandou uma praga sobre o exército. Bom, na tradução integral a gente até consegue captar um pouco da grandeza do original, mas o sentimento é que o texto é meio indigesto. É como se faltasse alguma coisa em mim para que eu conseguisse entender ele plenamente. Talvez cultura, talvez vocabulário, talvez, enfim, seja lá o que for. Mas pior ainda é ler a tradução adaptada, que apesar de eu conseguir entender o que está acontecendo na história, existe um sentimento que é bastante coerente com a realidade de que o texto foi pasteurizado. Então a digestão é fácil, mas o sabor se distancia muito do que o texto original pretendia ser. Essa é a nossa sensação e é assim que é. O que a gente tem aqui é muito mais uma reprodução da sequência de eventos que está acontecendo dentro da história do que realmente a reprodução de uma obra de arte que foi composta, nesse caso, por Homero. Pois é. Então a minha proposta aqui é trazer uma terceira opção, uma terceira alternativa, que não envolve nem a leitura de uma tradução integral, muito menos a leitura de uma tradução adaptada, mas abandonar completamente as traduções e a gente ir direto no original, no meu caso aqui, no sânscrito. Claro, com eu conduzindo o processo, contando e explicando cada uma das partes da história, sem que seja necessário que o aluno saiba sânscrito, de forma que a gente possa não só desfrutar a sequência de eventos que a história está contando, mas também conhecer essa dimensão poética e cultural que está no original. E assim, cabe dizer aqui que, obviamente, não fui eu que inventei essa abordagem. Se você pegar qualquer cultura ancestral, seja da Grécia Antiga, seja na Índia, seja onde for, é assim que sempre foi feito. E digo mais, os textos foram escritos já pensando esse tipo de situação. O texto não foi escrito imaginando que você ia na livraria, comprar um livro, sentar no seu sofá e ler. Não, ele foi imaginado que ele seria contado dentro de um contexto, onde as pessoas estariam cercadas de elementos que faria que aquele texto fizesse sentido. Dito isto, então vamos ao curso em si. Então nessa primeira edição a gente já vai começar chutando a porta. A gente vai começar com o maior épico daquele que é considerado o maior dos poetas do sânscrito, que é o Raghuvamsha de Kalidasa. O Raghuvamsha, para quem não sabe, é um épico que conta a história da dinastia solar, que é a dinastia que envolve grandes reis como o próprio Raghu, Dasharata, e talvez o mais famoso pra gente aqui seja o Avatar Shri Rama. Nesse curso, então, a gente vai abordar o primeiro capítulo do Raghuvamsha, que conta a história de Dilipa, que é um desses reis que precisa empreender uma odisseia para que ele consiga resolver o problema de herdeiros que acometia ele e o reinado dele. Bom, aqui cabe uma observação que é a seguinte: não só a sequência de eventos que acontece na história é incrível, mas a forma como a história é contada, por se tratar de Kalidasa contando, é realmente algo que merece todos os holofotes. Kalidasa é um mestre de, através do uso das palavras, conseguir retratar cenários, emoções, conflitos e tudo mais de forma brilhante. Na verdade, a forma como Kalidasa usa as palavras para criar essas imagens dentro da nossa mente é algo que está muito além de qualquer elogio que eu possa fazer aqui. Como ele mesmo diz, quando ele se refere à linhagem solar que ele está prestes a descrever. Ele diz o seguinte: Kwa Surya Prabhavo Vamshaha, Kwa Chalpa Vishaya Matihi, Titir Shuhu Dustaram Mohat, Oduper Nasmi Sagaram. Então ele começa dizendo: Kwa, em que patamar está? O que? Vamshaha, essa linhagem. Surya Prabhavaha, cuja origem é o Sol. Segue dizendo: Kwa, e em que patamar? Matihi, está a minha mente. Alpa Vishaya, cuja a capacidade é diminuta, é pequenininha. Ele complementa: é como se eu, por estar encantado, Mohat, desejasse transpor Titir Shuhu Asmi, o que? O
Dustaram, este que é intransponível, o quê? Sagaram, oceano. Daí ele completa, fazendo uma alusão à sua mente, né? Que está enfrentando esse oceano, que é a linhagem solar, dizendo que eu estou tentando empreender essa odisseia, essa missão, o Dupena, com um barquinho de pesca. Então, assim como Kalidasa se sente inapto a contar a história desses grandes reis, da mesma forma eu me sinto ao tentar elogiar o tamanho, a grandeza do trabalho de Kalidasa. Vamos então agora aos detalhes do curso, né? Vai ter uma página que eu vou linkar aqui embaixo, onde vocês vão poder conferir todos os detalhes, mas vamos ao principal aqui. A gente vai ter então 12 aulas ao vivo, toda terça-feira às 19 horas, que vai iniciar agora no dia 4 de fevereiro de 2025. Ou seja, serão 3 meses de curso aproximadamente. Mas, no entanto, todas essas aulas vão ficar gravadas, né? Então você vai poder assistir a gravação, ou reassistir a aula, ou assistir a gravação, sem problema nenhum, se o horário da aula não for compatível com a sua rotina. Mas voltando a lembrar, todos os detalhes do curso, etc., vão estar todos no link abaixo. E também nesse link tem o meu WhatsApp, onde você vai poder falar diretamente comigo, sem burocracia. Para finalizar, cabe dizer que esse curso não serve para deixar você rico, nem para impressionar as pessoas com a sua cultura, sua vasta cultura, não é o caso. Esse curso é para quem tem esse anseio, tem esse desejo de ver essa beleza que é um oceano que está escondido para gente, que, como diz Santo Agostinho, é uma beleza que é tão antiga e tão nova. Se fizer sentido para você, clica no link abaixo e se inscreva. Om Namah Shivaya.